Vencendo o acusador dos irmãos. João escreveu para seus filhinhos a respeito da garantia do perdão dos pecados. Em certo sentido, somos sempre, nas palavras desse apóstolo, filhinhos, pois nesta vida jamais chegamos ao ponto em que deixamos para trás nossa necessidade do sangue precioso de Cristo. Ele é de fato a primeira arma do vencedor. Em Apocalipse 12, ao escrever sobre o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite, João nos ensina o seguinte: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, diante da morte, não amaram a própria vida. Versículo 10 a 11. A base para a vitória na guerra espiritual é sempre o sangue precioso. Ninguém jamais pode chegar a um lugar em que o sangue não seja necessário. Satanás, assassino e enganador, seduz e ataca, mas hoje sua especialidade é acusar. Em um sentido muito real, ele é o acusador dos irmãos, e nesse momento nosso Senhor lhe sai ao encontro como sacerdote e mediador. O céu reconhece a obra de Satanás, e o mesmo deve fazer cada cristão. Noite e dia ele nos acusa, e sua acusação é direcionada para nossa consciência, ponto em que mais sentimos a falta de força para lutar contra ele. Seu objetivo consiste em nos levar a pensar, desesperados, que serventia posso eu ter para Deus? Porque encontramos cristãos se martirizando e clamando da manhã até a noite: sou um fracasso irremediável. Deus não pode fazer nada comigo. Isso acontece porque eles se permitiram aceitar as acusações do inimigo como irrefutáveis. E, se ele conseguir nos deixar nesse estado, será de fato vencedor, pois desistimos da luta. Se, em vez de olhar para a glória de Deus, aceitarmos as acusações de Satanás e nela nos detivermos, com certeza ficaremos sem poder para lhe resistir. Consciência é coisa muito preciosa, mas repetir sem parar não presto para nada. Não presto para nada nada tem a ver com humildade cristã. Confessar nossos pecados é saudável, contudo nunca levemos a confissão ao ponto em que nossa pecaminosidade nos pareça assombrosamente maior que a obra de Cristo. O diabo sabe que não existe arma mais eficaz contra o cristão que a criação dessa ilusão. Qual o remédio para ela? Dizer para Deus: Senhor, não presto para nada, mas então olhar para seu sangue precioso e acrescentar: mas, Senhor, estou em ti. Satanás não acusa sem razão. Há muitos pecados de que ele pode nos acusar, sem dúvida, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Cremos nisso. Então essa é a resposta para o ataque inimigo. O pecado clama por sangue, mas a Bíblia não diz que ele clama por acusação, quer dizer, se nos declaramos culpados. Se dissermos que não temos nenhum pecado, claro, João nos adverte de que a porta se escancara para o acusador. Todavia se, sob a luz de Deus, confessarmos nossa culpa, o sangue então é poderoso para nos purificar. E todas as acusações de Satanás se tornam ineficazes. Louvado seja Deus por nosso advogado. Louvado seja ele por tamanho sacerdote. Que jamais respondamos a Satanás, quer para nos gloriarmos de nossa boa conduta, quer para lamentarmos nossos pecados, mas sempre e exclusivamente pelo sangue. O sangue precioso de Cristo é nossa defesa de absoluta suficiência, a palavra do nosso testemunho é nossa arma de ataque. A referência aqui diz respeito ao nosso testemunho para o homem, mas não só. A vitória de Cristo, a certeza de que ele reina, de que seu reino está próximo, de que fomos transportados do reino de Satanás para o dele, tudo isso são fatos a serem declarados não só para os homens, mas para os poderes das trevas. Declare que Deus é rei, que seu filho é vitorioso, que Satanás está derrotado, que os reinos deste mundo dentro de pouco tempo se tornarão o reino do nosso Deus e do seu Cristo. Trata-se de fatos divinos positivos, nossa lança de ataque. Satanás teme declarações de fatos espirituais. Porque a palavra do nosso testemunho consegue fazer recuar os portões do inferno. Declare que Jesus é Senhor, que seu nome está acima de todo nome. Declare. Diga-o para o inimigo. Muitas vezes esse testemunho dá mais resultado que a oração. A oração tem dois lados, para Deus e para a montanha. Diga a este monte: saia daqui. Podemos dizer para Satanás: saia deste lugar. Pedro e João ordenaram ao paralítico, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Atos 3:6. Eles lidaram com o problema diretamente, e hoje o mais provável é que convocássemos uma reunião de oração.
Não negligencie a oração, mas, contando com a eficácia do sangue precioso de Cristo, profira também uma palavra de testemunho. Muitas vezes, quando recorremos a Deus, a atmosfera está opressiva e não conseguimos orar. O que deveríamos fazer? Não desista, mas, lançando mão da palavra de Deus, volte-se e fale para Satanás. Declare a vitória do Senhor. Declare que Ele nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e, acima de tudo, o poder do inimigo. E então ore. Lamentavelmente, hoje prestamos atenção demais na doutrina do Evangelho e de menos no fato que ele anuncia. E sem fato não temos testemunho. Mas o Calvário é história. O Evangelho, as boas novas desse fato está conosco. Há quase 2000 anos o fato do Evangelho está na terra. O Senhor nos deu o sangue precioso e uma palavra segura de testemunho. Encaremos o inimigo deles munidos. Por fim, os vencedores são homens e mulheres que sabem o que significa ser pregado na cruz, ou seja, ser eliminado por completo na condição de homem, de modo que a glória de tudo que realizam seja só de Cristo. Não precisamos nos alongar sobre o assunto outra vez, mas lembre-se de que foi Satanás que desafiou Deus em relação a Jó, pele por pele. Um homem dará tudo o que tem por sua vida, Jó 2:4. Agora, no entanto, como em resposta a isso, uma grande voz do céu afirma, acerca dos que venceram diante da morte, não amaram a própria vida, Apocalipse 12:11. Bem poderia essa mesma voz proclamar, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, 12:10. Extraído do livro Senhor e Agora. Vatmanei. Inscreva-se no canal, desfrutar é bem melhor.